Está começando agora o programa Lição Diária, com o propósito de tirar suas dúvidas pela graça de Deus. E contamos com o escritor Adriano Paulo e Carlos Alberto. Olá, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com você. Que Deus possa estar abençoando esse dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa encontrar guarida no seu coração, que nesse dia de hoje Deus possa fazer presente com seus familiares, com meus familiares, com amigos, pessoas que nesse momento estão precisando de uma oração, de um milagre, que Deus possa fazer presente. E hoje estamos na quarta-feira com a lição da Escola Sabatina e nós vamos explanar mais um pouquinho dessa lição. Ontem falamos sobre aceitação e rejeição. Os irmãos entenderam, que como é uma aceitação, como foi a rejeição de Jesus, e os motivos pelos quais eles também rejeitaram Jesus. Hoje o título da lição diz assim: o testemunho do Pai. Não existe maior testemunho do que o Pai. Não existe maior testemunho do que aquele que o Pai deu sobre Jesus, Vamos iniciar a lição. Vamos ler aqui, O Evangelho de João começa dizendo que a palavra logos, a palavra verbo, estava com Deus. Estou lá em 1 João 1, capítulo 1. Isto é, Deus o Pai, quando a palavra se tornou carne, o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus. O que eu estou falando? Quando o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus. Quando aquela pomba, no batismo de Jesus, João Batista estava batizando Jesus, aquela pomba desce, representa o Espírito Santo, repousando sobre ele, testificando, afirmando que ele era o Filho de Deus, que ele também era Deus. Mas também o Pai deu testemunho de Jesus. Como? Não sei se os irmãos prestaram atenção, mas uma voz desceu do céu e dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Uai, será que somente João que escreveu, que escutou essa voz? Quem mais escutou essa voz e por que não entenderam muitos daqueles que estavam ali que ele era o Filho de Deus? Vamos ler lá o que diz Jesus sobre o Pai. Vamos ler lá João 5, do verso 36 até o verso 38. João, me perdi aqui, separei, estou procurando algo que eu não separei, aí fica difícil, Eu vou ler o verso 30 também, para os irmãos entenderem. Jesus fala, não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus falando de Deus. Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim, ele falando no batismo. Vós nunca ouvistes a voz, nem vistes o seu parecer. Ele estava falando, vocês nunca ouviram aquela voz que desceu do céu? Ele estava falando, aquela voz é essa voz que ele está falando aqui, Vós nunca ouvistes a voz, nem o seu parecer. Vocês não escutaram aquela voz que desceu do céu. Ele está falando aqui, aquela voz que desceu do céu, e ele falando que eu sou o filho dele, eu sou o Messias, a quem me enviaram. Ele estava falando claramente sobre o Pai testificando dele, dando testemunho dele, o próprio Deus dando testemunho dele. Então o que Jesus fez? Ele relacionou as obras do Pai aos milagres que ele realizava. E ele deixou bem claro que o Pai o enviou e testemunhou sobre ele. Vou ler mais um pouquinho aqui, antes de responder a pergunta número 5.
No batismo de Jesus, o Pai e o Espírito Santo se juntaram ao Filho para marcar essa importante ocasião, o início do ministério de Jesus. Então foi no início do ministério que o Pai e o Espírito Santo apareceram, né? No início do ministério, o Pai declarou que Jesus é o Filho amado a quem ele se agrada. Mas em um momento crucial do ministério de Jesus Cristo, o Pai falou mais uma vez, conforme registrado em João. A situação, irmãos, estava atingindo um auge nos últimos dias do ministério de Jesus, que os líderes religiosos, incapazes de detê-lo, que está lá em João 12, verso 19, queriam aquele morto. Agora, mais do que nunca, a multidão estava entusiasmadas com ele. Mais ele batizava, mais seguidor ele tinha, porque cada vez mais pessoas ouvindo os testemunhos do que ele dava. Mesmo vendo, né? Mesmo vendo a ressurreição de Lázaro, alguns não acreditavam que ele era o Messias, porque cada vez mais pessoas ouvindo assim o seu testemunho seguiam ele, e algumas mesmo assim não afirmavam, mesmo vendo Jesus ressuscitando Lázaro, mesmo em sinais, milagres, alguns não acreditavam. Ali incitados pelos fariseus, pelos líderes religiosos, eles não acreditavam. Os líderes começavam a colocar ali algumas coisas na cabeça de algumas pessoas, né? Alguns mandamentos que não existiam na cabeça deles. Eles criavam mandamentos sobre mandamentos, coisas que não é permitido fazer, para o quê? Para rejeitar a Jesus. Ele ressuscitava, ele curava, ele contava histórias, ele reavivava a fé das pessoas e as pessoas não acreditavam nele, né? Mas a lição diz aqui, ó, lá embaixo, lá no rodapé, a hora da glória de Jesus é a cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre ele aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. Qual sacrifício é esse? Aquele primeiro cordeiro que foi lá, já apontava no pecado de Adão e Eva, já apontava para Jesus Cristo. E o auge do seu ministério terrestre, é o auge do seu ministério terrestre. Sua morte em nosso favor pegou a penalidade completa de nossos pecados. Ali foi o auge. O auge do ministério de Jesus foi a sua crucificação. O início foi o seu batismo e atingiu o auge na crucificação. E nele, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade. Quando Jesus atinge o auge do seu ministério, ali estava colocando por terra, né, todo jugo, todo fardo que sobre nós viríamos, que era morte eterna. Então agora mais, a penalidade do pecado nós não enfrentamos ela mais, que era a morte eterna. Hoje nós temos, pelo meio de Jesus Cristo, pelo meio da sua morte, nós temos a vida eterna, né? Nós vimos na lição de hoje que o Pai testifica, que o Espírito Santo testifica e dão testemunho de que o ministério de Jesus é verdadeiro. E hoje eu queria deixar uma pergunta para os irmãos. Se Jesus viesse hoje, fosse os nossos dias de hoje, fazendo sinais, milagres, como seria a nossa reação? Como seria a sua reação diante de tudo isso que nós estamos estudando na lição? Será que nós acreditaríamos que ele é o Messias? Será que nós poderíamos acreditar que ele veio de Deus? Né? E hoje, vamos colocar como você está recebendo a palavra de Deus. Você acredita no ministério de Jesus Cristo? Você está com plena convicção da sua crença religiosa, que Jesus Cristo morreu por você e por mim e que não deixou aqui nenhum vestígio de que ele não veio? Que nesse dia de hoje você possa acreditar cada dia mais que Jesus Cristo, ele é o Senhor e nosso único Salvador. Assim como o Pai testificou e o Espírito Santo testificado, que nós possamos testemunhar da glória de Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Que você tenha um excelente dia. Me perdoe por hoje algumas falhas nas palavras, mas a gente tentamos passar de uma melhor forma possível para os irmãos a mensagem de hoje. Que Deus possa fazer presente na sua e na minha vida no restante desse dia ou no momento que você estiver vendo esse vídeo.
Mais uma vez, deixe o seu like, lá o seu joinha, continue nos apoiando esse ministério, que cada dia mais ele possa crescer, e que ele cresça e que nós diminuímos. Em nome de Jesus. Amém.